Mas então, por exemplo, se for usar um DIU, ele também interfere nas varizes ou não? Não. Sério? Sério. Olha que Tem interessante. DIUs que inclusive não tem hormônio. Muito bom saber. E tem outros métodos que também não têm hormônio. Bem interessante. E doutora, no consultório, no dia a dia, tu sente que as pessoas que te procuram, né, as tuas pacientes, eles esperam muito para vir te procurar ou são pessoas que, assim, viu alguma coisa diferente e já vem? Como que é a maioria, né? Bom, hoje em dia eu tenho um público que são mais casos avançados, Hum, tá? Então, hoje em dia o meu público são pacientes que já fizeram 2, 3 cirurgias de varizes, já tentaram fazer por corte, já tentaram fazer pelos métodos tradicionais, já tentaram fazer pelo SUS, pelo convênio, né? E são pacientes que se frustraram, né? Que uhum, viram que um tratamento que ele não é planejado corretamente, que ele não é executado corretamente, ele tem uma chance de recidivar, de voltar todas essas varizes muito maior, né. Então são essas pacientes que acabam me procurando com um voto de confiança e esperança de que o tratamento vai ser agora sim definitivo. definitivo. Então quer dizer assim, às vezes a pessoa já passou por 3, 4 cirurgias tradicionais, onde ela teve que ficar aqueles 30 dias de recuperação, sem poder botar o pé no chão, para depois ir procurar um outro método. Exatamente, um método que seja mais definitivo e mais bem executado. Uhum. Acho que uma coisa também que é legal a gente sempre reforçar, porque eu sempre digo pra todo mundo, né, todo mundo que me pergunta sobre varizes eu falo: "Vai na doutora Thalita porque ela é fantástica". Mas, principalmente por conta dessa solução, sabe, a tua solução de tecnologias que não envolvem a cirurgia tradicional, Uhum. né. Acho que vamos trazer de novo essa diferença, o que que é a cirurgia tradicional, bem clara para o pessoal, e o que que é a cirurgia ela é cirurgia? Chama de cirurgia também ou Um não? procedimento. Procedimento. Aham. Vamos trazer essa diferenciação para o pessoal. Então, a cirurgia convencional de varizes, que é a cirurgia que é feita lá pelo convênio, pelo SUS, é uma cirurgia com cortes. Uhum. Isso significa que é pego todas as veias que estão dilatadas e é feito um corte e arrancado aquela veia fora. Tá? Então é feito tudo com corte, é feito um arrancamento de veia, literalmente, tá? E Que horror isso pensar nisso. isso traz, um pós-cirúrgico muito ruim, tá. Então são muitos dias com a perna para cima, os pacientes ficam com umas faixas na perna, têm dificuldade de fazer as atividades diárias, como ir no banheiro sozinha, cozinhar, não conseguem fazer essas atividades básicas sozinhas, tá, por muitos dias. Sentem muita dor, fica muito hematoma na perna, então tem tudo isso. E o procedimento novo, mais atual, que é o laser, que é o padrão ouro nos Estados Unidos e na Europa, isso é importante a gente frisar, porque no Brasil ele não é o padrão ouro ainda, porque existe o problema do SUS, do convênio, que eles ainda não colocaram isso aqui, né. Uhum. Mas, nos Estados Unidos e na Europa ele é o padrão ouro, tá. Então o laser, ele vai secar a veia, ele não vai cortar, não tem corte, é só uma punção. Então é só uma punção, entra com uma fibra de laser e essa fibra de laser vai cauterizar e vai secar a veia. Então a veia não é arrancada, ela é Ela continua lá, secada, fica lá, o corpo absorve porque não vai mais passar sangue. maravilhoso. E você sai no mesmo dia para casa? Sai no mesmo dia, caminhando, andando, no outro dia já vai trabalhar. A pessoa sai lá do teu bloco cirúrgico já caminhando? Sim, Ah, é? aham, sai Então no mesmo caminhando. dia ela sai caminhando, não precisa nem Sim. de cadeiras de Não rodas? precisa nem de cadeira de rodas. Muito bom, muito bom. E sabe por que que eu gosto de frisar muito isso? Porque eu vi de perto isso na minha família. A minha avó, por parte de pai, teve varizes. Tem ainda até hoje, né. Se bem que eu não sei como é que tá essa situação. Até vou perguntar pra ela, pra marcar uma consulta com a doutora. Mas eu lembro muito forte, assim, de quando ela fez a primeira cirurgia de varizes, e ela ficou 30 dias em casa sem poder se mexer, né. E a minha avó é do interior, né, então assim, passa o dia inteiro fazendo alguma coisa, né, só sabe trabalhar. E eu lembro que ela adquiriu uma depressão depois disso, porque ela não Uhum. sabia ficar parada. Isso E ela aí. ficou 30 dias parada sem poder se mexer, ela ficou depressiva. Teve que fazer tratamento, tomar remédio, um monte de coisa, porque ela disse: "Eu não consigo ficar parada". Exatamente. Então isso a gente vê bastante quanto afeta a qualidade de vida das pessoas, tanto
ter varizes e não tratar, como tratar de uma maneira em que precise muito repouso, em que o paciente não volte às atividades muito facilmente, né. Então isso interfere muito na qualidade de vida dos pacientes. Muito. E aí tem os pacientes que, acabam voltando mais rápido às atividades, mesmo com dor, mesmo com os pontos, e aí eles falam assim: "Ai, mas eu não me cuidei e voltou todas as varizes". E a gente sabe que não é bem assim, né, então Uhum. provavelmente essas varizes voltaram rapidamente, porque não foi um tratamento bem planejado e bem executado. Não foi efetivo, de fato. Exatamente. Ah, e tem muita gente também que pergunta, doutora, se varizes só aparecem na perna. Não, varizes tem em outros locais também do corpo. Então a gente tem varizes até em locais, mais inusitados, assim, como por exemplo, varizes vaginais, varizes uterinas, tá. Uterinas também? Uterinas, tem varizes no útero, aham. Tem muitas varizes dentro de órgãos, assim, sabe, existem Sério? varizes de esôfago, varizes de estômago, existem. Chocada. Uhum. Mas e dá pra tratar com laser também, nesse caso? Depende de cada caso, é feito um tratamento específico para isso. Muitas vezes é feita uma cauterização, como por exemplo de esôfago e de estômago, é feito como se fosse uma cauterização via endoscopia. E se tem nesses lugares, quais são os sintomas? É diferente? Geralmente são varizes que sangram, Hum. né, então ou varizes que sangram ou dão dor de estômago, dor de esôfago, são sintomas geralmente de cada órgão. Nossa, que loucura, gente. Nem podia imaginar uma coisa dessas. Mas de qualquer forma, se a pessoa e como que ela identifica pra ir pra uma consulta nesse caso? Geralmente ela busca por algum sintoma, por exemplo, a de esôfago e de estômago, ela dá muita má digestão, aquele sintoma que parece uma gastrite, e ela acaba descobrindo nos exames que não é uma Hum. gastrite, sim varizes. Ah, entendi. Então ela primeiro procura outra ajuda pra depois Isso, descobrir. que é uma varize em si. Uhum, entendi. Existe alguma situação em que a variz pode se autocurar ali no corpo sozinha ou ela sempre vai precisar de um tratamento? Existe uma situação muito, peculiar que eu atendo muitas pacientes no consultório, que é a gravidez. Então existem pacientes que têm varizes na gravidez. Por que acontece as varizes? Porque o útero aumenta de tamanho e com o aumento de tamanho do útero e o bebê acaba pressionando as veias ali que fazem o retorno do fluxo do pé para o coração. E Uhum. aí surgem as varizes. Teve o bebê, tirou todo aquele peso que estava na barriga, as varizes acabam voltando, as veias voltando para o normal, e aí não tem mais varizes. Então, até 3 meses pós-parto, em que o útero regride completamente de tamanho, muitas varizes que existiam na gestação podem involuir sozinhas. Nossa, Sozinhas. E aí, o que restar depois dos 3 meses tem que tratar. tem que tratar. E só nesse caso da gestação? Só nesse caso da gestação. Uhum. Normalmente ela não se recupera sozinha. Não. Porque Entendi. é um pare uma porque é um defeito estrutural da parede da veia mesmo. Uhum, entendido. E doutora, existe alguma coisa simples, hábitos do dia a dia que tu pode deixar de dica para o pessoal para se cuidar nesse sentido da circulação? Com certeza. Hábitos saudáveis, atividade física, número 1, com certeza. Hidratação, pelo menos beber aí 2 a 3 litros de água por dia. Quem fica muito sentado, muito em pé, movimentar bastante a panturrilha, isso melhora bastante a circulação. Alimentação saudável, não fumar, o uso de hormônios sempre com orientação médica. Eu acho que eu vejo, assim, um boom na academia do uso de hormônios, sabe, e isso é bem perigoso, assim. Uhum. Então a gente precisa conscientizar a população de que, esse uso de hormônios para fins estéticos, ele acaba sendo perigoso justamente para a circulação. É, eu não tinha visto essa relação ainda. O Uhum. hormônio está diretamente ligado com a circulação. Com a circulação. Então, eu já atendi no consultório pacientes com trombose e não tinha nenhuma causa, só o uso de hormônio. Nossa. Usava muita testosterona injetável, e aí teve uma trombose. A trombose dá pra gente tratar, por exemplo, no teu caso, tu trata a trombose também ou como é que funciona esse Sim, processo? a trombose geralmente a gente faz um tratamento com uma medicação. Hum, Então o tratamento é medicamentoso, o medicamento vai dissolver o coágulo, tá. entendi. Então a gente faz um tratamento aí dependendo do local de 3 a 6 meses, tomando o anticoagulante, que é o remédio que dissolve o coágulo.
E aí, depois desse tratamento medicamentoso, que a gente avalia se precisa de um tratamento cirúrgico, de um procedimento para melhorar. Entendido. E que conselho você daria, doutora, para quem sente sintomas diários e ainda não procurou ajuda? Acho que o melhor conselho é buscar ajuda o quanto antes. A prevenção, ela é muito melhor do que tratar quando está complicado. Os casos mais avançados, eles têm um tratamento mais longo, um tratamento mais doloroso do que os casos mais iniciais. Então, sempre o tratamento inicial, sempre é melhor prevenir do que remediar. Sempre o tratamento inicial, ele vai ser mais barato do que um tratamento mais complicado. É verdade. E também acho que seria legal a gente deixar aqui um relato de algum paciente pro pessoal se identificar, né. Tem algum paciente, algum caso específico que você gostaria de dividir com a gente? Hoje em dia, eu atendo muitos pacientes que estão na casa ali dos 60, 70 anos, com o aumento da qualidade de vida, né, e o aumento da idade média do brasileiro, a gente vê que as pessoas estão vivendo mais e querem viver cada vez mais e com uma qualidade de vida melhor, né. É verdade. Então, os pacientes que antes, com 50 anos já estavam no fim da vida, hoje a gente vê pacientes com 70 com muita vitalidade, muita vontade de viver, né. E isso faz com que a gente consiga tratar esses pacientes aí com 60, 70 anos, dando mais qualidade de vida para eles, com um tratamento minimamente invasivo, né. Então eu tenho muitos pacientes 60 a mais, que me procuram para fazer o tratamento de varizes com laser, e são pacientes que: "Ah, doutora, 10 anos atrás eu pensava que eu não ia mais tratar as varizes. Só Olha que só. agora descobri que tem esse outro método, que eu não vou sofrer para tratar, que vai ser um tratamento tranquilo", e resolvi vir para ver como funciona, para ver se realmente é assim. E são pacientes que se surpreendem com o tratamento, que fazem o tratamento e vão trabalhar no dia seguinte, que não ficam muito tempo com a perna para cima. São pacientes que voltam a ter a vida normal no dia seguinte, que é como eles querem. Perfeito. Doutora, muito obrigada de novo por compartilhar todo esse teu conhecimento com a gente. Tenho certeza que o pessoal fica enriquecido com esse conteúdo, né. E para quem quiser, né, para quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui na descrição os contatos. Quem quiser procurar um tratamento menos invasivo, né, a doutora é especialista nisso. Maravilha, eu que agradeço e vamos espalhar mais saúde aí pelo Brasil. Isso aí.